Hoje a gente tem um nome dentro da Torá chamado Abba. Essa palavra Abba, e ela tem uma conotação dentro da Torá, ou dentro da linguagem da Torá, né? Que é uma palavra chamada, é um acróstico que significa exatamente arro be'aror. Então, veja, é diferente daquela questão que a gente imagine que é o nome, imaginamos que é somente pai, né? Na verdade, o significado aqui é Abba, que é o eterno, que é aquele que não morre, aquele que não está nem no mundo da criação. Então, a gente tem essa terminologia que vai ser, vamos escrever aqui, para a gente entender. Aror, be'aror. Aqui, nessa configuração, né, aqui significa costas com costas. Vamos lá. A gente vai entender agora toda essa linguagem, se assim permitir, de como funciona realmente a Torá, né? A gente tem visto, já no início, né, e é um pouco complicado para a gente, depois que a gente está dentro de uma situação de entendimento da Torá, essas terminologias e esse novo entendimento de Torá que é totalmente mais elevado do que o outro e traz para a gente realmente um entendimento onde você pode fechar todo o ciclo. Não só o ciclo espiritual, mas também como o ciclo científico. Porque até onde a gente entendia, a Torá parecia bater de frente com a ciência, porque se ela fala que um homem e uma mulher foram criados num determinado tempo, a gente entende que realmente a ciência está errada e aí os religiosos eles vão falar que, na verdade, Deus maquiou a Terra, que é tudo isso, enfim. Fica complicado. Fica complicado porque não tem mais como fugir da ciência, não tem mais como a gente falar, olha, não, isso não existiu. Não, existem provas cabais que isso existiu. O que importa é que realmente houve uma evolução mental. É lógico que todo o sistema planetário demorou milhões e milhões de anos para existir, assim como os outros sistemas. Então a gente sai um pouco daquela história dentro da religião para entender. Então, quando eu falo aqui Abba, né, com arro be'aror, eu estou falando de um sistema de entendimento de espiritualidade, onde o Ein Sof vai entrar em contato com a humanidade para que a humanidade possa startar. Eu uso essa palavra startar, como ela começa, desce uma partida, a partir daquele momento para uma correção. Nós usamos a terminologia aqui de que a gente está falando das sefirotes. Quando nós estamos falando das sefirotes, nós estamos falando de todos os mundos, de todas as almas. Isso quer dizer, então, que a gente não está falando de um determinado grupo, mas de toda a humanidade. Toda a humanidade. E a linguagem, ela passa de ser uma linguagem que aconteceu num determinado ponto do globo terrestre e ela passa por uma linguagem universal, mundial e universal. Mundial quando se trata dessa retificação de almas. E universal porque abrange todos os mundos, todos os anjos. Como a gente viu ontem, quem esteve na aula, viu que o Satã é um servo do Eterno. Então, ele serve o Eterno. Não existe nada que não sirva o Eterno. E que a realidade dos mundos espirituais não é igual à nossa realidade. É totalmente diferente. É diferente justamente porque a gente tem toda uma situação descrita dentro da Torá e que foi colocada ali pelo Eterno
trazendo uma linguagem muito maior do que aquela que as pessoas imaginam, né? Então, essa função de entender a Torá é a função de entender o todo. Só que esse todo ele não podia ser entendido antes, né? Não tinha como as pessoas entenderem esse sistema antes, e aí eles precisavam estar, né, exatamente voltando para uma linha total de estudos, e a partir desse nível de estudo, então eles se voltam. Então a gente viu algumas terminologias, a gente já viu até a palavra aba, mas aba, né, como pai, as letras não são maiúsculas, tem o A maiúsculo, o B minúsculo e o outro A maiúsculo, e aí seria aqui o Parsuf de Rorimar, né? E a gente viu outras terminologias e também vimos panim, bepanim, né? Ou seja, foi o que nós vimos antes disso, panim, bepanim, ou seja, que a face ela estava olhando uma para a outra, ou seja, quando fala-se que se criou, não é? O Eterno ele cria um homem e uma mulher. Na verdade, o sentido não é esse. O sentido da palavra não é que ele cria um homem e uma mulher. É que ele cria dentro do homem um sistema espiritual. Esse sistema espiritual que tem dentro do homem é formado por duas metáforas chamadas árvores. Uma árvore, ela é a árvore do bem e do mal, e a outra árvore é uma árvore da vida. A árvore do bem e do mal, ela é muito muito complexa de se entender porque, como o nome já diz, mistura o bem e o mal, né? A gente sabe que a mistura do bem e do mal traz para a gente uma complexidade, porque a gente vai estar sem poder definir realmente. Imagine, você misturado entre o bem e o mal, você não tem como definir o que é o bem nem o que é o mal, porque estão misturados, está ali uma mistura. Você precisaria primeiro de algo que você pudesse usar para consertar essa árvore do bem e do mal. Ela foi colocada pelo Eterno, ela tem um porquê de existir, ainda que no final quem vive nessa árvore ela acaba perdendo o direito a entender a Torá. E aí, então, eu tenho aqui, ó, uma árvore da vida e uma árvore de cabeça para baixo, que é a árvore do bem e do mal. Tá vendo? Olha que complicado que é. Uma não é o espelho da outra, uma é o espelho da outra. Só que uma, enquanto me leva para cima, a outra me leva para baixo. Diz os nossos midrashins que Israel ele estava no nível aqui embaixo de 49%, ou seja, o nível era muito alto, então eles tinham que subir esses 49 degraus de volta para o Eterno. E esses degraus só eram possíveis de se seguir através da Torá. Por isso é que existe uma árvore chamada árvore da vida e existe uma árvore chamada árvore do bem e do mal. Veja, a criação delas é paralela uma à outra. A gente vai ver na Torá exatamente algumas metáforas sobre essa árvore. Por exemplo, a árvore que representada por Jacó e Esaú. Jacó representa a Torá, Esaú representa a anti-Torá. Toda a metáfora da Torá, ela está falando dessa árvore da vida, não está falando de histórias que aconteceram no nosso mundo. São histórias espirituais, são histórias no mundo da alma. Não são literalidades, não são coisas que são questões falando dessa árvore que a gente está falando.
que a gente está tentando trazer aqui para vocês. Então, essas terminologias que a gente está vendo é justamente para trazer para a cabeça de vocês um entendimento. Vamos lá. No princípio, tinha Rava e Adão. Os dois brigaram. Tem várias midrashins que Adão tinha uma outra mulher, e etc. Tudo isso lembra uma questão de discordância entre aquele casal inicial ali que nós temos. Veja, aquele casal, eles eram a soma de todas as almas. Era a matriz, era a parte master que tinha todas as almas. Ali estava os muçulmanos, os gregos, os islâmicos, estava todas as pessoas que nós conhecemos nesse plano. Estavam os homens sábios, estava Moshe, estava todo mundo, Samuel, todas as almas. A única intenção daquelas almas era salvar todas as almas. Era salvar todas as almas. Os midrashins vão falar que tinha algumas almas especiais, porque essas almas elas eram formadas de um corpo. Esse corpo que essas almas eram formadas era um corpo só. Essas almas elas não têm corpo diferente, não há individualidade no corpo master, no corpo da união de todas as almas. Mas o que acontece? A gente viu que o Eterno ele dividiu essa consciência dentro do ser humano, o desejo de receber e o desejo de doar. Essa consciência que foi dividida dentro do ser humano, ela se transformou numa guerra para o ser humano, porque muitas vezes ele não conseguia administrar tudo que estava dentro dele. Então, essa guerra interna é forte dentro de todos nós. Muitas vezes, os maiores erros que nós vamos ter nessa vida e vamos fazer é porque a gente julga as pessoas e porque a gente acha que sempre tem alguma coisa errada contra a gente julga até o Eterno, né? Quando, na verdade, não. Veja, aqui nós temos Rava e Adão, e eles estão olhando um para o outro. Na verdade, quando está falando isso dentro da Torá, a gente está falando do sistema que nós falamos ontem, né? PBP, Panim Bepanim, face a face, ou seja, significa que as duas sefirotes estão olhando uma para a outra e elas estão se espelhando. Se elas estão se espelhando, o que você vê no espelho? Você vê sua forma. Ainda que contrária, porque se você está de frente para o espelho, tudo aquilo que é direito seu, do seu lado direito, vai ser esquerdo. E tudo aquilo que é esquerdo vai ser direito. Ou seja, você olha uma imagem contrária, mas é a sua face. Então, a metáfora da Torá é que há um espelhamento. Eu tenho um espelhamento desses mundos superiores. E que esse espelhamento ele começou a ser mostrado pelo Eterno através desse nível de retificação que a humanidade tinha que fazer a partir desse start de 7.000 anos que houve lá atrás. Se nós éramos uma alma só, e a ideia da divisão ela é muito, muito, muito grande dentro da Torá, ela é mostrada várias vezes no nosso canal. Por exemplo, a divisão de Rava e Adão. Né? Primeiro tem Adão e Rava, veja. Depois eles se dividem em Rava e Adão, em dois. Era um único ser, na verdade, era um sistema espiritual. Depois eles têm o Caim. O Caim nasce com uma irmã gêmea. Então, quer dizer, já são mais duas almas. Uma alma, né? Uma alma que representa o masculino e o feminino. Depois Abel nasce com duas irmãs gêmeas. Então, aí agora a gente já tem 5 mais 2, 7. Veja, é uma metáfora, né? Já para a construção da árvore sefirótica. Então, eu entendo que quando eu tenho essa questão de ter face a face, que é
BP, como a gente viu na nossa aula, está tudo tranquilo. Está havendo um espelhamento correto. Ou seja, o mundo divino está se espelhando aqui no meu mundo, que está aqui em Malhut. Eu abri mão de receber para mim mesmo. Eu abri mão só para que o Eterno possa se sentir bem, que ele possa me olhar, que ele possa ver, que eu possa estar fazendo tudo sem interesse nenhum. Aí eu ativo essa árvore sefirótica. Se eu estiver em recepção, eu não ativo essa árvore sefirótica. É isso que a Torá está falando. E aí é nessa inteirinha que a gente vai entender aba com as letras maiúsculas, porque tem aba com as letras minúsculas que vão representar, com a primeira letra maiúscula e as outras duas minúsculas, que vão representar a Rorimá. Aqui não, aqui já é um caso contrário. Aqui é Ahá Beahá, né? Ou Arror Bearror, desculpa. Costa com costas, né? Então, a gente tem aqui uma pronúncia que vai ser diferente do que está escrito ali, vai ser ar-be-ar. Quer dizer, se o particípio aba de Rorimá tem o Rorimá, mas que não quer transmiti-la para o particípio beima. Também não quer receber. Diz que a relação entre eles é costa com costa. O mesmo tipo de relação pode existir entre Zerampim e Malhut, ou seja, é como se esse casal aqui que nós estamos fazendo, dentro do mundo da espiritualidade, dentro da configuração que a pessoa está fazendo, ele ficasse assim agora, costa com costa, porque não há um espelhamento. O espelhamento não está sendo feito de acordo com a Torá. Então, a pessoa, ela acha, ela corre ali atrás, mas esse espelhamento não está tendo mais esse sentimento aqui entre o casal. Está vendo? É a mesma coisa que acontece entre o casal. Esse espelhamento aqui, ele vai mudar. Por quê? Porque vai ficar um de costa para o outro. Então, se está um de costa para o outro, o que significa? Significa que eles não estão dentro da configuração do Eterno. Não quer dizer que eles não são uma criatura do Eterno, mas eles não estão dentro da configuração do Eterno, e isso vai trazer o quê? Sofrimento para a pessoa. A pessoa está de costas, estão brigados, o casal está brigado, essas sefirotes estão brigadas dentro da pessoa, a pessoa está de costas um para o outro, tá vendo? Então, é assim que funciona a Torá. Eles estão de costas um para o outro. E aí o que acontece com isso? Eles estão brigados, tá vendo? O sistema espiritual ele está brigado e a pessoa ela não pode falar uma com a outra. Por quê? Essas duas sefirotes não estão se espelhando. Elas não estão se espelhando. E aí o que acontece dentro disso? A pessoa ela gera uma noção totalmente diferente da Torá. Chegou uma época para o homem que era impossível para ele fazer a retificação. Chegar a nível de doação, da doação do Eterno, entender todo esse sistema espiritual. Ele não tinha como entender isso, né? E aí o que acontecia? Ele tinha, então, que seguir o sistema que ele estava ali acostumado. Então, nesse sistema que ele estava acostumado ali, ele estava em costa com costa, ou seja, ele estava de mal com a espiritualidade. Ele não tinha como fazer o espelhamento. Qual o espelhamento? O espelhamento da divindade nesse mundo. Ele só espelhava o corpo animal, ou seja, o desejo de receber para si mesmo. Então, para o homem, ele teria a mesma questão que os animais. Ele não evoluiria, ele passaria, ele seria um animal nesse mundo para sempre. Quando o Eterno ele faz a questão de botar um de frente para o outro, ele está botando o desejo de receber, um desejo de doar, e ele está fazendo a retificação desse sistema, dentro do homem e dentro da mulher.
Se eu divido a espiritualidade que tem dentro de mim em masculina e feminina, então eu uso toda a minha intenção com o direito de receber. E o que acontece? Isso também está dentro, mesmo quando eu estou servindo o Eterno com o desejo de receber, que é chamado de a forma de servir o Eterno por Loleshimá. O que é Loleshimá? É servir o Eterno com desejos egoístas. Eu sirvo o Eterno porque eu quero ficar curado, Deus tem que curar minha família, enfim. E aí eu vou seguir esse sistema, sim. E eu não entendo que tudo que o Eterno está fazendo é extremamente somente mandar o bem. Eu que estou captando errado. Você está entendendo? Eu capito errado ali, eu não entendo esse sistema aqui, ó. Tá vendo? Eu não consigo entender que tudo é para o bem. Aqui nesse mundo, na minha cabeça, eu tenho um cérebro. Esse cérebro está sendo representado aqui por esse sistema aqui, tá vendo? De escuridão e luz. É o desejo de receber, não é uma luz realmente, o desejo de doar. Eu não consigo lidar com o eterno ou com qualquer sistema sem um desejo de receber, porque nós somos só o desejo. Nós não somos outras coisas senão o desejo. Por que nós estamos aqui? Porque nós tivemos o desejo, foi criado pelo eterno desejo de estar aqui. Então, qual é o desejo que nos impulsiona a estar aqui? Esse que é o problema. Então, esse desejo que vai estar impulsionando a gente estar aqui é o que é o cerne da nossa fé. Se eu lido com o eterno com interesses próprios, ainda que é permitido por ele que eu comece a minha caminhada assim, eu estou em Lolishimá, ou seja, não pelo bem do Criador, pelo meu bem. Quando eu sirvo o Eterno pelo bem dele, para que ele tenha um ambiente, para que ele se sinta alegre, para que ele possa estar existindo no meio da gente, porque eu criei um ambiente favorável para ele existir, onde? Dentro de mim, porque o Eterno ele é a mesma coisa o tempo todo. Se você voltasse lá no tempo dos hominídeos, ele estava doando a divindade, as plantas nasciam, tinham alimento, o homem tinha vontade de não estar estático, ele se movimentava, mas ele não tinha como sair desse nível nefesh para avançar para um nível mais alto de espiritualidade. Ele ficava ali retido abaixo da letra Tav, dentro dessa árvore sefirótica que nós temos no nosso mundo, como a gente vai entender. Quando o Eterno, então, através de Moshe, ele traz a Torá, ele está trazendo o concerto da alma. Ele está explicando, olha, agora, né, a partir lá de Noa, e depois que chega Abraham, a terra vai ser estabilizada. Só que essas histórias, elas não são de um homem. Se Abraham existiu ou não existiu, isso não vai mudar nada na sua vida. Agora, se a Lua e o Sol existem ou não existem, sim. Se a Lua sai do lugar, se o Sol sai do lugar, pelo menos a vida biológica como nós conhecemos muda. Então, a história ali, a gente vai chegar na história de Abraham, vai entender o que ele é dentro da Torá, o que é Moshe dentro da Torá, está falando desse olhar um para o outro. Então, veja, o casal, quando ele está apaixonado, que eles se amam de verdade, olha, sempre há uma sincronia. Tem aquela sincronia ali, muito bem. Às vezes pode ter uma briga, né? Pode ter uma rixa, mas eles se amam, eles estão juntos. Quando o casal está brigado, né? Então, o espelhamento não é igual, mas é o mesmo ser. Você está entendendo? É a mesma pessoa, que não é a mesma internalidade. Não é nada externo, tudo é interno. Esse que é o problema. Quando a gente externaliza a Torá, quer trazer ele para histórias do nosso mundo, a gente acaba usando a Torá para acusar um ou outro, que foi o verdadeiro caso que aconteceu no Éden. O que acontece quando o Eterno, perceba, o Eterno vem onde você estava, Adão? O que você estava fazendo? Né? Aí o Adão vira para o Eterno e fala, Hashem, a mulher que tu me deste, veja, já é uma acusação para o próximo. Ou seja, que é uma acusação interna também.
Você pode pegar e falar assim, olha, tá, eu fiz esse negócio, eu bati, eu fiz um ato ruim, eu xinguei, eu gritei, mas também, aí você tem um argumento. Esse argumento pouco interessa para o Eterno. A gente pode ver isso na história de Caim. Na história de Caim, o Eterno fala para Caim assim, olha, o desejo está à sua porta, cabe você controlá-lo. Então, veja, ele não se mete nessa questão da pessoa controlar o desejo, mas ele sabe que o desejo existe. Então, o que a Torá fala? Se eu tenho um desejo ruim dentro de mim, eu tenho qualquer desejo ruim, eu tenho que estudar a Torá para perder o meu tempo, gastar meu tempo com a Torá para afogar e matar aquele desejo. Porque ele existe, ele não deixa de existir. Por quê? Ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser mitigado. Eu tenho que entender que eu tenho aquele problema. Vamos lá. Eu tenho dentro de mim o desejo de roubar. Tem pessoas que têm esse desejo. Olha que coisa. E é um desejo real e profundo dentro da pessoa. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que trabalhar, porque ali naquele caso, as sefirotes estão invertidas. Ou seja, ela não está espelhando a doação, ela está espelhando a recepção. Eu tenho vontade do adultério. É uma outra questão dentro da pessoa também que existe. Então, ela vai ter que trabalhar aquilo ali. Aquilo ali é um desejo também, desejo de roubar, desejo de adulterar, desejo de falar mal das pessoas, desejo de tudo que você pode imaginar são desejos. Então, quando existe essa situação, a pessoa o sistema espiritual está de costa com os mundos espirituais superiores. Por quê? Lá em cima nós somos uma alma só. Fazemos parte de uma única alma. Quando nós nos desligamos da espiritualidade e a gente se volta para esse mundo, quer dizer que a gente está desligado do mundo superior, então a gente não está mais face a face. A gente não está conseguindo unir essas duas sefirotes, elas não estão de frente uma para a outra, elas estão de costas uma para a outra. Isso é o que acontecia antes da Torá ser entregue. Essas sefirotes estavam de costas uma para a outra e o homem não conseguia fazer a sua evolução espiritual. Essa questão aqui, vamos lá, é simples. A sefirote, os desejos espirituais estavam de costas um para o outro. É isso, não tem... Assim, é isso que está falando aqui dentro da linguagem. E quando acontece desse sistema ser consertado através da Torá, então o que vai acontecer aqui é que uma imagem ela vai virar de frente para outra, ou seja, vai acontecer isso aqui, ou seja, o mundo espiritual ele vira um de frente para o outro. Se esse aqui vira para esse, isso é tudo metafórico, gente, é tudo metáforas. E esse vira de frente para esse. Veja, até a questão de estender a mão para receber, a sefirote recebeu dessa sefirote. Aqui no segundo sistema também pode existir isso também, tá vendo? Então, veja. E também pode haver esse sistema de que um sistema está brigado por outro. Veja, Rorimá, Biná, então, e aí eu tenho aqui embaixo a mesma coisa, Zerampim em relação ao Malhut. Então, pode ser, aqui é a parte masculina, a parte feminina. A parte masculina doa, a parte feminina recebe, Rorimá doa, Biná recebe. Zerampim vai receber da mãe, que é Rava, que na verdade não é uma mãe, é Biná, e vai doar. Aí, o que acontece aqui dentro? Esse é o sistema de Torá, doação. A parte positiva doa, a parte negativa é do lado esquerdo que recebe. Mas veja que a parte negativa, né, ela tem que passar para o próximo estágio. Mas para que ela passe para o próximo estágio, ela tem que fazer uma correção na criatura. Porque a criatura ela só está em recepção, ela não está em doação.
Quando a gente fala, então, desse sistema aqui, tentando explicar para vocês esse sistema, é o seguinte, há um espelhamento. O espelhamento, ele existe porque a pessoa está aqui embaixo, dentro desse espelhamento, ela está jogando para cima. Se ela está jogando para cima, ela vai receber o que ela está jogando para cima. Não vai receber de forma alguma nada diferente. Vamos lá. A pessoa está em qualquer religião, mas ela é uma pessoa que ama e está jogando amor para cima, ela vai receber amor embaixo. Seja de qualquer religião, ainda que ela esteja na idolatria, isso vai funcionar para que ela receba do Criador. Por quê? Mesmo que ela esteja errada, a intenção dela é boa e verdadeira. Está entendendo? Então, olha, mesmo que a pessoa esteja errada, a intenção dela é verdadeira e aí o Eterno não pode deixar de mandar essa bondade para ela. Né? O sistema é esse. Agora, há um espelhamento, aqui é um espelho. Tudo que vai descer, tudo que vai subir é o que vai descer. É lógico que a gente não quer dizer que se a pessoa está em idolatria, ela vai receber a coisa limpa, ela vai receber o desejo, como a gente sabe, de receber para si mesmo. E aí é que muda a linguagem da Torá. Ou seja, qualquer pessoa pode ter uma vida muito boa nesse mundo. Até um animal pode dar sorte de nascer num local bom ou ruim. Até um animal. Então, veja, se até um animal pode nascer num teto, vamos dizer, a gente entende aqui que bom e ruim é dinheiro, é ter condições, é ter saúde, etc. Na Torá não funciona assim. Veja, eu tenho um espelhamento, não é? Eu vou espelhar. Então, eu vou espelhar aqui embaixo, aqui em cima, eu tenho a vontade de doar do meu lado, e aqui eu tenho a vontade de receber, tá vendo? Do lado esquerdo. Se vamos fazer uma metáfora aqui, que é o desejo de receber, a mulher significa natural o desejo de receber, eu começo a interagir lá em cima com o desejo de receber para mim. Então, eu quero todo o conforto, eu quero ter empregados, eu quero tudo aqui nesse mundo. Eu estou com desejos egoístas. Esses desejos egoístas, eles ficam aqui nesse nível, eles não passam desse nível aqui. Eles não passam. Eles vão ficar presos aqui nesse sistema. E aí, como são desejos egoístas, eles são alimentados, como a gente viu, pela letra Kuf, mas eles não vão passar da letra Tav. Vocês observaram que o próprio Esav tinha 400 homens, ele mesmo tinha a letra Tav, né? Então, veja, não passa, fica aqui de baixo. Ó. Tudo vai sendo absorvido aqui, ó, bate aqui e é destruído, não consegue passar da letra Tav. Então, essas pessoas elas vão viver aqui, ó, nesse sistema. Tá vendo? Então, essa árvore sefirótica que vai ter aqui dentro vai ser exatamente a árvore sefirótica que vai, onde a pessoa, ontem a gente deu uma aula sobre isso, falando sobre a circuncisão da letra Tav, e que essa árvore sefirótica que está aqui em Malhut, né, como a gente explicou que cada sefirote aqui tem uma árvore sefirótica, ela está desligada do resto das sefirotes. Então, a Malhut que está aqui em Malhut, ela só vê os desejos desse mundo. E ela está desligada do Eterno. Tudo que ela tem está nesse mundo. Ela não começou a subir os mundos espirituais. Quando ela entra no sistema da Torá, aquele sistema que começou há 7.000 anos atrás e que foi trazido lá pelo nosso querido Moshe, ela está fazendo isso aqui, ó, uma sefirote, a doação, entrou em contato, né, com Biná, que é a recepção, começou a doar, e ela começou a doar até aqui embaixo, e a pessoa que está aqui embaixo, agora ela está com um desejo altruísta, mandando para cima o desejo de receber para doar. Então, tudo que vai descer para ela vai passar desse nível aqui. E ela, então, começa, ela que estava no nível agora escuro, esse clareamento foi feito para ela está começando a entender isso,
Então, ela vai saindo desse nível de recepção e ela vai entrar, então, no nível de doação, ela vai entrar no nível de amor. Esse nível de amor é o mesmo nível do eterno. Perceba, toda a linguagem da Torá vai falar sobre isso. O que é a travessia do Insuf? Não é Mar Vermelho, nem existe essa linguagem de Mar Vermelho dentro da Torá. Não existe. O que existe é Ensof. Ensof vem da palavra, né, que Deus está acima desse local aqui. Ó. Vamos atravessar o mar. Então, a travessia do mar é que você vai subir, né, aqui, por aqui, pelo lado direito, e pelo lado esquerdo vai vir para você a bênção, ou seja, ela sobe e desce do jeito que você plantou. O que você plantou, você vai colher. Se você está mandando desejos egoístas, você vai receber o quê? Negatividade. O que é essa negatividade? Quer dizer, então, que eu vou ser destruído, que eu vou... o mundo vai acabar. Não, você vai receber exatamente o que você quer. Você vai receber as coisas nesse mundo, amores nesse mundo, desejos desse mundo, desejos corporais, desejos aqui. Ele não vai receber a vida eterna, aquilo que é a responsabilidade da Torá e aquilo que ela está falando para você, está vendo? Porque o espelhamento aqui, que você tem aqui da Terra, é diferente. Isso é tido como Adão e Rava, o desejo de receber e o desejo de doar. Face a face, porque, se está aqui, eu estou espelhando que eu quero doar, então a gente está certo, os céus estão certos comigo, e aí eu começo uma evolução espiritual. Se não, fica um de costa para o outro, tá vendo? Rava, o desejo de receber, com o desejo de doar, eles ficam brigados, e aí fica um de costa para o outro, e é por isso que a gente tem que entender isso, porque se não tivesse entendimento, a gente vai continuar brigado para sempre, com a nossa forma espiritual de entender as coisas. A Cabala, ela é muito diferente da religião. Mas aí, na religião, Moré, fala assim, eles estão errados, porque eles não conhecem a Torá. Eles não conhecem que é o Eterno que cria todos os desejos. Se é o Eterno que criou o desejo dentro daquele ser humano, tem um porquê ele ter criado aquele desejo. Os Midrashim diz o seguinte, então ele diz assim, Hashem ele fala, olha, eu criei o mal e criei a Torá como um tempero. A pessoa tem aquele problema dentro dela. Pode ser roubo, homossexualismo, tudo, qualquer coisa. É o problema que ela tem que consertar. É a vida que ela tem que consertar. Mas só que esse problema é interno. Eles são dentro das 613 leis e dos 613 desejos. E nós temos que entender. Porque se a gente não entende esses mandamentos perfeitamente, a gente acaba achando que a Torá está naquele primeiro nível. E aí a gente esquece que aqui em Biná é que as reencarnações são feitas. É eles que definem a vida. A pessoa vem, ela não escolhe onde vai nascer, não escolhe se ela vai ter problema, porque tudo vem da mente. O desejo e esses problemas, então a pessoa podia também escolher. Então é isso que a gente tem que entender, o Shema Israel. Tudo está no controle de Deus. Então a Cabala, ela não vai olhar para essas coisas. Ela não vai olhar para essas coisas, ela vai amar as pessoas. A gente vai amar as pessoas. Por que nós vamos amar as pessoas? Porque se nós não entrarmos nessa questão de entender o outro, a gente não vai conseguir unificar as nossas almas. Agora, quando vier a retificação, Morel, o que vai acontecer? É que todo mundo vai ser curado, porque está todo mundo doente. E eu não conheço, sinceramente, se você ver alguns programas, você vai ver que está todo mundo doente. Todo mundo está com problemas de nidar profundo na alma, porque não entenderam a Torá. Ainda não entenderam que a Torá é um livro de unificações de almas e não um livro de religião.